Oi gente, aqui é a Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como encontrar a sua missão, como você ter mais contato com o que você realmente veio fazer aqui nesse planeta. Eu vou falar isso em 3 passos, então vamos lá para o primeiro passo. A primeira coisa a ser observada dentro desse tema é o que é missão, né? Porque muitas pessoas confundem missão com vocação ou simplesmente com o que você gosta de fazer. Nem sempre aquilo que você gosta de fazer é aquilo que é a sua missão na vida, né? Nós podemos ter muitas coisas que nos dão prazer, que a gente gosta de fazer, mas que não necessariamente é aquilo que a gente veio fazer. Então, a minha visão de missão, ela está muito ligada à missão da alma, ou seja, aquilo que o seu espírito veio aqui para fazer. De um modo geral, todo ser humano, né, toda alma que encarna aqui na Terra, eu acredito que veio aqui para servir. Então isso é uma missão de todos, é uma missão que cabe a todos, aprender a amar e a servir, porque não tem como você servir, né, que servir seria ajudar o outro, praticar a caridade, compartilhar o que você tem de bom, seja o seu amor, seja o conhecimento, seja a prática, enfim, se doar, né, através do amor dentro do seu coração. Agora, sempre existe uma missão específica, né? Como cada um vai demonstrar esse amor? Como cada um veio aqui? Existem pessoas que vieram aqui para cantar, né? Ou seja, para colocar esse amor, esse brilho através da voz. Existem pessoas que vieram aqui para trabalhar com a terra, né? Para plantar, né, para mexer com a energia da natureza. Existem pessoas que vieram aqui para serem cientistas, pesquisarem. Então, cada um tem uma vocação, uma utilidade específica dentro da Terra. Então, essa é a minha visão de missão. Nenhum ser humano vai chegar para você e vai falar, olha, a sua missão é essa, né? Quando eu faço mapa astral como astróloga, né, eu sempre dou algumas dicas, mas eu sempre falo para as pessoas que estão muito perdidas em relação, puxa, até hoje eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo e qual é a minha missão, que eu não vou poder dizer isso de uma forma mastigada, mesmo estudando o mapa astral. Porque a missão, a pessoa tem que sentir dentro dela. Isso é algo que ela tem que captar dentro do coração dela. É algo muito profundo, na verdade. E que, normalmente, a vida, né, as passagens da nossa vida vão nos dando sinais do que é a nossa missão. Então, vamos aí para o segundo passo em relação ao que é a nossa missão. Para mim, existem aí 2 fatores que podem ajudar a identificar. O primeiro são os sinais mesmo, porque normalmente a vida começa a dar sinais de que aquilo é o que você tem que fazer. Começa a acontecer uma coisa que te chamam para fazer uma coisa que às vezes você nem era o que você estava pensando, e aí você vai fazer aquilo e aquilo dá certo e você se encaixa naquilo e você vê que você tem talento para aquilo, então aquilo começa a funcionar para você, aquilo começa a ter um sentido para você. A outra questão é realmente o estudo do mapa. Então, através do estudo do mapa astral, você consegue definitivamente ver alguns indícios, né, do que seria aquilo que você tem mais o dom. Né? Então existem pessoas que elas têm dons muito abertos dentro do mapa e que muitas vezes elas nem sabiam disso. E quando você vai fazer o mapa astral, você fala, olha, você tem um dom para isso aqui. Muitas pessoas, por exemplo, têm dons para comunicação que elas nunca usaram. E às vezes são pessoas tímidas. E aí quando você fala, nossa, você tem um dom para comunicação, a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou super tímida, eu não consigo me comunicar. Não necessariamente a sua comunicação precisa ser você ser um apresentador de TV, por exemplo. Você pode se comunicar tendo um blog, escrevendo um livro e sendo uma pessoa tímida, né? Então, existem muitos dons nossos que nós podemos observar vendo o mapa. O meio do céu, ele dá muitos indícios da nossa missão, tá? Quem quiser saber mais o que é meio do céu, tem uma sugestão de vídeo aqui onde eu falo sobre cada posicionamento do meio do céu em cada signo, né? Porque nós podemos ter o meio do céu nos 12 signos. Então você tem que ver qual dos 12 signos que você tem o meio do céu. E isso te dá alguns indícios também. Então vamos lá. Eu, por exemplo, tenho um monte de terra no mapa, tenho 7 pontos de terra, né? Porque tenho muitos signos de terra. Sou de Virgem com ascendente em Touro, Lua em Touro, Marte em Virgem. Teoricamente, uma pessoa vai olhar e falar, nossa, não seria uma pessoa para ser astróloga,
né? Porque é muito pé no chão, muito cética, a astrologia é um assunto um pouco, né, místico, esotérico, né? Para mim eu não considero tão místico ou tão esotérico, né? Ele acaba entrando nessa área, mas para mim é uma ciência mesmo, porque eu comprovei ela na prática, atendendo e vendo diariamente os resultados da astrologia e as provas da astrologia, quando você estuda ela com profundidade, lógico. Então, o que acontece? Eu tenho todos esses pontos de terra, mas eu tenho um meio do céu em aquário. Isso muda tudo. Por quê? Porque um meio do céu em aquário vai ter um regente, que o regente de aquário é Urano, que é arrítmico, que não é tão certinho quanto a Terra, que é aberto ao ousado, que é aberto ao novo, que quer entender o futuro, que quer entender as estrelas, né? O aquário tem essa energia. Então uma pessoa, por exemplo, que tem o meio do céu em aquário, ela não veio aqui para ter uma profissão normalmente muito normal. E se ela for ter uma profissão normal, uma profissão muito comum, ela vai querer fazer isso de uma outra forma, de uma forma diferente, né? Então você vê que mesmo dentro da astrologia, que é o que eu trabalho, eu acabei trabalhando com a astrologia alquímica, que é uma astrologia que pouquíssimos astrólogos trabalham. Muitos astrólogos nem conhecem a astrologia alquímica. Às vezes você vai falar em florais astrológicos, astrologia alquímica, você fala, nossa, o que é isso? Né? Porque não é todo mundo que conhece. Então, ou seja, quem tem um meio do céu em aquário vai ter uma linha de ser ousado naquilo que faz e querer fazer aquilo de uma forma que não seja o que todo mundo já fez, ou seja, buscar novas portas, novos conhecimentos, novas formas de se ver uma mesma coisa, né? E temos aí todos os outros 11 posicionamentos que no vídeo do meio do céu, você sabendo o seu, você consegue ter uma noção, né? Para saber o meio do céu, a gente tem que fazer o mapa astral, né? Que é um estudo que você estuda como estava o céu no momento do seu nascimento. Vamos então lá para o terceiro ponto em relação a saber sua missão. Quando você estudou seu mapa, fez um trabalho aí de analisar tanto não só o que você gosta, como eu disse que não é essencial, mas os sinais da vida do que você realmente veio fazer aqui, e isso também não fez cair a ficha para você, não te deu um indicativo, existem alguns outros pontos que podem ajudar. Um deles é você se conectar com o alto, se conectar com o seu eu superior e pedir para o seu eu superior, toda noite antes de dormir você faz aí uma oração ou uma meditação. Eu tenho um vídeo, quem quiser assistir, sobre como meditar, que eu explico de uma forma mais pormenorizada o que é meditação e como meditar, e também um vídeo sobre como orar, que também está citado aqui. Então, assim, se você não conseguiu sentir ainda a sua missão, existe essa grande dádiva que é a meditação e a oração. Então, se você olhar para dentro, se focar e pedir toda noite antes de dormir, eu quero que a minha alma, que Deus me mostre o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão. Ou seja, você pode se fazer a pergunta, para que eu fui criado? A pergunta seria essa, para que eu fui criado? O que eu sou? O que eu vim fazer aqui? Você pode se fazer essa pergunta com profundidade. Olhe para dentro de você antes de dormir toda noite, se você até hoje não sabe, ou se você está na dúvida se é uma coisa mesmo que você está pensando. O que eu vim fazer aqui? Para que eu fui criado? Então, essa pergunta feita com interesse, com foco, com intenção, quando você realmente quer saber, essa pergunta vai ser respondida se você insistir. Não respondeu na primeira noite? Continue. Vá orando, vá meditando até você ter essa resposta. Um outro ponto aí dentro seria a questão também de você fazer trabalhos terapêuticos, né, que podem te ajudar a limpar como se fossem sombras e lixos que não deixam você entrar em contato real com a sua alma, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir meditar, não vai conseguir orar, porque tem muita tralha, tem muito lixo, e aí existem também os trabalhos tanto com os florais astrológicos, porque existem pessoas que têm bloqueios no meio do céu. Então, quando chega alguém para mim, que eu vejo o mapa, 4 quadraturas no meio do céu, uma oposição no meio do céu, você fala, nossa, você provavelmente até hoje não sabe o que você quer fazer, nem de vocação, nem de missão, e a pessoa
quase que 99,9% confirma. Realmente, até hoje eu não consigo saber, eu acho que é uma coisa, daqui a pouco eu acho que é outra, eu não consigo me manter numa profissão, estou fazendo uma coisa, mas estou fazendo só para ganhar dinheiro, não sei se é realmente isso que eu gosto. Então, existe uma forma de você tentar trabalhar, né, dando a sugestão de florais para a pessoa, florais astrológicos que trabalham esses aspectos do meio do céu, que realmente dificultam muito. Quando a pessoa tem muitos aspectos desafiadores, né, que a gente chama dentro do meio do céu, isso pode colocar uma névoa entre o que a pessoa veio fazer aqui, né, e a visão dela disso, ou seja, ela não consegue enxergar, ela parece que vão aparecendo nuvens e aí uma hora ela acha que sabe, aí vem uma nuvem e cobre. Então, esse é um ponto também a ser trabalhado. Outra questão é pai e mãe, tá? Nós temos uma influência genética, isso é fato. Né? Nós somos, o nosso corpo físico, ele tem a presença da hereditariedade de pai e de mãe. Então, muitas vezes, essa hereditariedade, a presença não só no corpo físico, mas energética do pai e da mãe, contamina a gente de forma a gente não conseguir saber o que nossa alma é. Por que eu digo contamina? Não estou querendo dizer no sentido de contaminar só negativamente, mas de mesclar a nossa energia com uma energia que às vezes não é nossa como alma. Então, a alma em si, ela não tem esse corpo físico e quando ela desce nesse corpo físico, esse corpo físico também vai interagir com ela, né? E vai trazer as influências genéticas de pai e mãe. E muitas vezes aquelas influências genéticas não deixam a pessoa realmente ser o que ela é e saber o que ela é. Nesse sentido, a limpeza de pai e mãe, que é uma limpeza com florais, onde você limpa os 7 chakras, né, e harmoniza essas energias que nós às vezes estamos aí bloqueando a nossa alma com as energias repetitivas de pai e mãe, ou padrões, ou traumas também de pai e mãe, e que impedem, né, essas energias muitas vezes de que nós impedem o nosso caminho para enxergar o que realmente somos e o que realmente viemos fazer aqui. Eu agradeço a todos que pediram esse vídeo, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Eu considero ele um vídeo muito importante porque eu vejo muitas pessoas em consultório que realmente não sabem ainda o que vieram fazer aqui e isso é algo que atrapalha demais. Quando a pessoa não sabe o que ela veio fazer aqui, por mais que ela esteja bem no casamento, profissionalmente, aquilo acaba dando um bloqueio, aquilo acaba dando um vazio interior e é algo que não é tão fácil de ser trabalhado. Até quando alguém começa um tratamento comigo com terapia floral, né, eu aviso, olha, principalmente se tem muitas coisas no mapa, eu falo, olha, isso não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver em um mês, porque não tem como, é algo mais profundo, não existe um floral que você dá e a pessoa em um mês vai voltar e falar, já sei o que eu quero. Não, é um processo, existem ferramentas, sim, mas é um processo e é um processo que ele deve culminar com a alma dando essa mensagem, porque quem dá essa mensagem é realmente a alma e a conexão com ela. Então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Quem não está inscrito aí no canal, pode clicar aqui nesse quadradinho que tem minha foto, que vai abrir um box e é só se inscrever. Esse canal, no momento, ele tem um vídeo novo de produção própria toda quarta-feira, às 17 horas. Os temas são relacionados à astrologia e à autotransformação. E eu estou sempre aberta à sugestão de novos vídeos. Se você tiver alguma sugestão, basta escrever aqui no box de comentários. Namastê!